a gente conversar um pouquinho. Tá. Eu agradeço esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é muito querido meu, né? Óbvio, né? Vamos lá. Nesse clube de revista, né? Ué, por que não está passando? Tá. Então, o artigo que foi pensado em fazer. Ai, meu Deus, espera aí, que agora sumiu minha tela. Sumiu a minha tela. Ah, porque apareceu vocês todos aí. Hum, tela cheia. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Será que você vai no Zoom? Eu tô no Zoom, mas Doutora só Lili, a que gente está ele conseguindo não ver o tá seu fundo bem. de tela. Pois é, a minha tela, a minha apresentação sumiu daqui. Deixa eu ver onde é que ela tá, gente. Tá Ok. aqui no PowerPoint? É porque tá. Agora eu consegui. É porque não, essa barrinha estava embaixo do negócio. Então tá bom. O artigo que foi me destinado foi um artigo sobre a alta prevalência do bruxismo do sono em pessoas, em adultos com apneia obstrutiva do sono, né? Foi um estudo que teve, é, fizeram polissonografia e com uma amostra bem substancial, né? Ah, quando eles falam sobre o objetivo do estudo, né, ele foi determinar a prevalência de fatores de risco do bruxismo em pacientes, né, em pessoas com apneia obstrutiva do sono, investigar a relação entre os episódios de bruxismo, despertares e os eventos respiratórios em adultos, né, com apneia obstrutiva. Então, ele não está falando do bruxismo em uma população geral, é uma população que tem a apneia obstrutiva. Na metodologia, eles fizeram 914, usaram, né, ao todo, 914 polissonografias. A maioria foi do sexo masculino, 609 pessoas, feminino 305, a média de idade ficou entre 53 anos, mas tem um intervalo interquartil aí de 17 anos. Um IH médio foi de 13,9. O diagnóstico de bruxismo eles fizeram pelo índice de atividade rítmica dos músculos mastigatórios. Tinha que ser maior do que 2 por hora para ser para considerado aquele paciente como um bruxista. E o trabalho estatístico, eles usaram a regressão de logística binária, eles usaram também análise de rede para poder chegar aos achados deles. E os resultados a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, na introdução, ele fala um pouco, né, define a apneia obstrutiva. Eu não vou ficar definindo aqui tudo, porque senão a gente vai perder um tempão. Mas ele fala que é uma prevalência de 9 a 38%. Os fatores de risco que ele coloca, ele foi muito sucinto, ele colocou sexo masculino, idosos e indivíduos com sobrepeso ou obesidade. E os sintomas mais frequentes, ele colocou a sonolência, cefaleia matinal e ronco apenas. A apneia obstrutiva, ele também falou que pode ser um fator de risco para diabetes, hipertensão arterial, é, entre outras coisas. E quando ele foi definir o bruxismo, ele usou ele usou como referência, né? O Consenso Internacional de 2013, cujo autor faz parte, o autor desse artigo faz parte desse consenso, onde se reuniram grandes nomes, né, da DTM, né, e dos estudos sobre bruxismo, e fizeram um consenso internacional, e ele botou a definição desse consenso. O bruxismo é caracterizado por uma atividade rítmica dos músculos mastigatórios, que a gente chama de RMMA, durante o sono. E ele pode ter manifestações como apertar ou ranger os dentes ou contrair ou movimentar a musculatura, né, a mandíbula. A prevalência dele nesse consenso estava em 13% e o bruxismo, nesse consenso, ele dividiu, ele disse que o bruxismo pode ter consequências negativas ou consequências positivas. As consequências negativas são aquelas que todo mundo já sabe, que é fratura dentária, é um desgaste nas próteses, né? A dor orofacial, em algumas pessoas acontece, outras não. E as consequências positivas são quando você tem um refluxo gastroesofágico, você pode fazer um bruxismo, entre aspas, secundário a esse refluxo, para aumentar o fluxo salivar, e como a saliva é tampão, ela neutralizaria o ácido.
E a outra hipótese para um bruxismo, né, que seria protetivo, né, como eles chamam, seria para melhorar, a gente faria o bruxismo para melhorar a patência da via aérea e, consequentemente, não ter ou diminuir a apneia obstrutiva do sono. E também nesse consenso eles colocaram o bruxismo do sono, eles dividiram o bruxismo em bruxismo do sono e bruxismo de vigília, e pelo ciclo circadiano, pelo momento circadiano, pelo período, e eles têm consequências e fisiopatologias completamente diferentes, né? Então, o bruxismo de vigília é só para outra aula. Então, na introdução, ele continua dizendo, né, e ele fala um pouco sobre os aparelhos de avanço mandibular, visto que ele é dentista, né? Então ele vai falar um pouco sobre os aparelhos, dizendo que eles são, sim, tratamentos de primeira linha, já considerados para apneia leve e moderada, e a gente sabe que também para apneias graves em caso de não aceitação do CPAP. E fala que em estudos anteriores, a prevalência do bruxismo do sono em pacientes com apneia obstrutiva é maior que na população em geral, que também se viu o bruxismo do sono associado a outras desordens como insônia e o PLM. Outros estudos sem polissonografia, só com relato, né, autorrelato, com amostras pequenas, não deu para fazer uma conclusão de se dos fatores de risco se a apneia do sono seria um fator de risco para bruxismo do sono. E alguns estudos já mostram que a atividade rítmica repetitiva dos músculos mastigatórios, ela ocorre sempre após uma cascata de eventos fisiológicos, né? E que poderiam vir e que muitas vezes vêm imediatamente após um evento respiratório. Por isso essa hipótese de que ele poderia ser para proteger, para melhorar a patência da via aérea, né? Então, como foram estudos que não tinham um N muito grande, eles acreditam que por esse estudo deles, como tem um amplo número de polissonografias, eles poderiam provar ou não provar alguma dessas hipóteses, né? Então, como método, né, ele usou pacientes que foram referenciados para essa clínica, esse departamento clínico de neurofisiologia, em Amsterdã. Tinha que ser de critério de inclusão, foi entre 2017 e 2018, desculpa. O critério de inclusão teria que ser maior de idade e ter apneia obstrutiva, né, ter um IH maior do que 5. E os critérios de exclusão seriam um tempo total de sono menor ou igual a 4 horas, ou se tivessem muito artefatos na polissonografia. E eles pegaram dados dos prontuários do paciente, como idade, sexo, diagnóstico primário, diagnóstico secundário, algumas comorbidades, medicações que usavam e história de tratamento prévio, mas eles não atenderam os pacientes, não teve um atendimento clínico, eles não avaliaram os dentes dos pacientes, então não tem como saber se o que eles viram aqui tem alguma repercussão na boca, né, nos dentes desses pacientes. Então, o diagrama, né, o fluxo do diagrama deles, da amostra, eles começaram com 2.639 indivíduos, só que nesse meio do caminho tinham adolescentes, então tiveram que sair, tinham outros inelegíveis, porque tinham artefatos, tinham algumas outras coisas. Depois passaram para 2041, que também saíram 566, porque não teve o diagnóstico de apneia obstrutiva, era ronco, outra distúrbio do sono. Acabaram com 1.473, que ainda saíram 555, 559 pessoas e acabaram com 914 indivíduos, ou seja, 914 polissonografias, né, e fichas do paciente, e prontuário. Na metodologia, a polissonografia completa, né? Eles viram, isso não daria nem para ver os despertares. Os eventos respiratórios, eles foram avaliados por técnicos certificados e o critério dos despertares também, seguindo a Associação Americana, né? Aquele critério da Associação Americana, os despertares também, só que eles fizeram também, na parte dos despertares, eles usaram os critérios da Associação Americana, mas eles fizeram uma outra classificaçãozinha, colocando despertares que são respiratórios e despertares que são não respiratórios. Eles separaram esses dois e foi feito por dois dos autores. A atividade rítmica dos músculos mastigatórios foi avaliado também por dois avaliadores, autores, e o estagiamento disso foi seguido pela Associação Americana. Coloquei depois. O diagnóstico do bruxismo do sono teria que ser maior, igual a 2 episódios, se ele tivesse por hora, e o bruxismo grave seria maior ou igual a 4 episódios por hora da atividade rítmica dos músculos mastigatórios.
E o bruxismo do sono relacionado a despertar teria que ser até 5 segundos do despertar, senão eles não contariam. Eles fizeram eletromiografia em masseter, então eles fizeram montagem para masseter, só que não teve áudio e nem gravação, que é um dos critérios da Sociedade Americana ter áudio e gravação para poder dizer que é bruxismo, tá bom? Eles usaram, na verdade, como não tinha áudio de gravação, eles usaram um outro estudo eles referenciaram no 31, referência em 32, que diz que pode se fazer sem gravação, e que fizeram comparação com os sem gravação e deu certo, tá? Então, os critérios para você dizer que tem uma atividade rítmica dos músculos mastigatórios separam em tônica ou fásica e tem o critério certinho. O tônico, ai, deixa eu só chegar esse por aqui. O tônico, ele tem que ser um aumento, né, da atividade eletromiográfica em pelo menos 2 vezes da amplitude basal daquele paciente, maior do que 2 segundos. Então, isso aqui seria um tônico, é maior do que 2 segundos. O fásico, ele teria que ter pelo menos 3 episódios, né, de pelo menos entre 0,25 e 2 segundos, porque se for maior do que 2 segundos já passa a ser tônico, e ter pelo menos 3 surtos desses, né? Para poder ser dito como um episódio fásico. E para dizer que isso é um episódio, por exemplo, aqui como é misto, isso é um episódio tônico e esse é um episódio fásico, você tem que ter um intervalo de pelo menos 3 segundos. Então, esse é o critério que, quando se lê a polissonografia, para usar para bruxismo da classificação americana. E eles, além disso, eles colocaram aquilo que a gente já falou, né? Eles, para considerar que aquela atividade rítmica teve a ver com o despertar, tinha que ser até 5 segundos do despertar. E aí, nos resultados, o que ele percebeu aqui nos nossos resultados? Quando eles fizeram estatística com variáveis lineares, comparando o grupo de bruxistas e o de não bruxistas, o que eles viram? Que 49,7% daquela amostra de pessoas com apneia obstrutiva do sono, dos 914, né, tinham bruxismo do sono. Estavam classificados como pessoas que eram bruxistas. E dessa amostra, 24,4% tinham bruxismo severo. Ele também, com a estatística linear, ele viu que o bruxismo do sono ele era mais frequente em homens que tinham baixa IMC, porque isso deu resultado estatisticamente positivo. E se tinha, teve a ver com um despertar relacionado à parte respiratória. Eles separaram, né? O que era respiratório, despertar não respiratório. Então, ele teve estatisticamente uma significância com os despertares respiratórios. Mas quando você tentava você via, né? Quando se avaliava o despertar total, aí não era significante. Para eles fazerem a prevalência e o fator de risco, né, se o bruxismo quais eram os fatores de risco de bruxismo, eles usaram outra modalidade estatística, eles fizeram uma regressão binária logística e eles acharam que parece, possivelmente, o bruxismo do sono é um fator de risco para o bruxismo do sono ser homem, ter um índice de massa é, mais baixa, e ter um maior número de N1. Alguns estudos mostram que normalmente acontece no N1 ou N2 o bruxismo também. Mas eles fizeram outra avaliação estatística com esse modelo de rede. E aí, nesse modelo de rede, eles não viram essa associação, como vocês veem aqui, né? Essa correlação entre a atividade muscular mastigatória e o N1. Não teve associação. Para entenderem melhor esse gráfico, tudo que tiver em azul é uma correlação positiva, tudo que tiver em vermelho é uma correlação negativa. Se o traço é mais forte, é que a correlação é maior, mais forte. Então, por exemplo, uma correlação entre o IAH e o despertar respiratório é alta, entre o IAH e o IMC também é alta, né? E é uma correlação positiva. Quanto maior o IAH, maior o IMC. Já com o bruxismo do sono, né, ou pelo menos com a atividade rítmica, ele tem uma correlação negativa fraca com o IMC, ou seja, quanto maior
quanto mais bruxista, quanto mais atividade rítmica, menor o IMC. Então, ele não conseguiu ver aqui uma relação direta entre a apneia obstrutiva, ou seja, aqui, né, com o IAH, com uma relação direta com a atividade rítmica musculatória, dos músculos mastigatórios. Talvez uma indireta através do IMC. Então, na discussão, ele coloca lá que 49,7% dessa amostra, né, dos adultos com apneia obstrutiva do sono dessa amostra, tiveram bruxismo do sono. Então, que corroborava um outro estudo também, com polissonografia, que deu 52,4%. Estudos que são por autorrelato, normalmente dão entre 26% e 27,5%. Então, provavelmente só com autorrelato, sem a polissonografia, subestimam, né, a quantidade de bruxistas, né, de bruxismo do sono que ocorre. Então, que isso, ele acredita que isso, quando se atende um paciente apneico, tem que se prestar atenção se ele também não é um bruxista, porque até os aparelhos de apneia, as intraorais, eles quebram com mais facilidade quando o paciente tem um bruxismo do sono, né? Então, teria até um impacto no tratamento, né? Também nesse estudo, ele viu que a prevalência do bruxismo do sono é maior em homens, né? Assim como na apneia obstrutiva. Agora, exatamente o porquê ele não consegue confirmar, porque que as duas têm relação, mas ele faz hipótese com relação a que o homem ele tem uma resposta ventilatória maior aos despertares, ele parece ter uma colapsidade da via aérea um pouco pior, então é maior, né? Então isso e o controle neuroquímico também é diferente, né? Inerente aos hormônios sexuais, essas diferenças entre homem e mulher, e que isso poderia suportar também uma questão com de ser um adulto, né, com bruxismo do sono e ter apneia obstrutiva. E o menor IMC nos pacientes com apneia obstrutiva do sono, também tem um estudo com a Cibele, lá do Instituto do Sono, né, e que também viu isso, né, que foi até naquele estudo epidemiológico, no Epsono, né, eles usaram a amostra do Epsono, e que também viu que o menor IMC tem mais bruxismo. Então, a hipótese é que, como a obesidade ela é muito deletéria ao tecido muscular, né, ao tecido musculoesquelético, os pacientes com muito obesos, eles têm menos força mastigatória, né, menos força na musculatura esquelética. Também, ainda continuando na discussão, ele mostrou que estudos prévios mostraram que a atividade rítmica muscular dos músculos mastigatórios, né, e os despertares ocorreram mais em estágios N1 e N2. Ele não conseguiu provar isso em todas as avaliações estatísticas, só em uma que ele fez, tá? Mas parece que o que se confirma é que aparentemente o bruxismo não altera muito a arquitetura do sono. Parece que não. Nesse estudo também houve associação do bruxismo do sono com o índice de apneia e hipopneia, não houve, né, desculpa, mas ele fala que alguns estudos mostraram isso, essa atividade rítmica muscular, dos músculos mastigatórios relacionada a eventos respiratórios, mas que aqui ele não conseguiu demonstrar, mas que ele também não pode excluir que isso não aconteça. O que pode ser é que existe eh, algum evento respiratório específico que possa fazer com que a pessoa tenha o bruxismo. Não são todos os eventos respiratórios. Então, isso teria que ter um estudo um pouco mais aprofundado. Também ele demonstra nesse estudo demonstrou que 85,7% dessa atividade rítmica foi relacionado a despertar, teve, só que foi com despertar não respiratório, foi com outro tipo de despertar. E aí ele até faz a hipótese com relação aos homens, né, como parece que eles têm pelo menos ele falou, do despertar, né, um pouco maior nos homens, né, quando eles têm a apneia obstrutiva do sono, também isso poderia fazer a relação com o bruxismo, porque se o bruxismo é relacionado a despertar, quem tem mais despertar teria uma tendência maior a ter bruxismo, seria mais ou menos por aí a hipótese do artigo. Com relação à associação da apneia obstrutiva e o bruxismo do sono, ele hipotetiza, né, que pode ter um mecanismo que seria caracterizado pelas frequentes despertares, eu até já falei, ou também que
neurotransmissores como o glutamato, o GABA, a acetilcolina, que entram na gênese do bruxismo, que tem artigos já mostrando que entram na gênese do bruxismo. Por isso que o bruxismo hoje a gente não fala que é periférico, ele tem ação do sistema nervoso central, também participam na apneia obstrutiva. Então, poderia ser também a nível de neurotransmissores, mas são todas hipóteses que ele coloca aqui. Então, os pontos fortes que ele coloca para esse artigo é que ele tem uma ampla amostra, realmente é bem grande, não é fácil fazer um artigo com 960 polissonografias, não é fácil. E ele fez várias análises estatísticas, umas dando alguns resultados e outras não confirmando até aqueles resultados. E, como limitação, ele coloca a ausência de áudio e vídeo, né? Porque isso está na classificação internacional de distúrbios do sono, que teria que ter esse áudio e vídeo. É, a ausência de autorrelato e avaliação clínica também, esse estudo não teve avaliação clínica, então eles não conseguem dizer que essas atividades rítmicas que eles viram nesses pacientes, que deu quase 50%, que esses pacientes têm alguma apresentação clínica, por exemplo, dentes desgastados, que eles não avaliaram os pacientes. E a amostra de indivíduos, né, ele também acha que é uma limitação, foram indivíduos que procuraram tratamento, então possivelmente são indivíduos muito sintomáticos, né? Então, numa amostra de população onde as pessoas são menos sintomáticas, né, na população geral, mas que tem a apneia obstrutiva do sono, pode ser que o resultado fosse outro, né, fosse diferente. E como conclusão, ele coloca que, como sempre, toda conclusão diz isso, né, que a necessidade de estudos futuros, mas uma coisa interessante que eu achei ele falando é isso, que tivesse, que eles parece que estão tentando fazer um sistema padronizado, para uma métrica, para a gente poder saber o que é um bruxismo do sono, que sejam essas atividades, né, muscular, né, atividade rítmica dos músculos mastigatórios, quais, quanto que seria, como elas seriam para ter consequência negativa, ou não, né? Então, seriam estudos usando, né, um sistema padronizado para isso, né, e aí teria, sim, uma alta relevância clínica, porque a gente veria lá na polissonografia que essa pessoa ela tem um risco grande de ter consequências negativas, porque por causa dessa métrica que foi vista na polissonografia. Isso sugere também estudos com grupos de indivíduos com apneia obstrutiva da população geral, mas que não fossem tão sintomáticos, né, para saber os mais sintomáticos e os menos sintomáticos, se teriam diferença nesse percentual que deu de quase 50% de pacientes com apneia obstrutiva do sono com o bruxismo do sono, mas no final das contas seriam como uma comorbidade. Ele não conseguiu provar, né, que elas são, que o bruxismo, né, na verdade, ele seria é, é, uma secundário, que é uma das coisas que a gente está ouvindo muito agora falar, né? Secundário à apneia obstrutiva do sono, né? Não tem uma prova, mas pelo menos como comorbidades, né? 50% é um valor alto, né? Para ter duas síndromes juntas, né? E conseguindo em 15 minutos ou não? Acho que sim. Acho que sim. Não, E foi. mas tudo bem, foi ótimo, Lili. Obrigada. Deu 20 e Nada. pouquinho, mas Ah, então deu mais, né? é, Também acho falar que de. acho que ficou ótimo. Ah, Acho que isso que eu ia perguntar até, Lili, antes de me indo na frente do Fernando, que vai fazer as considerações. Eu ia te perguntar, na sua experiência no consultório, o quanto, quer dizer, acaba que a sua amostra é muito bem viciada. viciada, né? Então, Exatamente. mas dentre os seus pacientes de bruxismo, os que têm apneia, eles são mais queixosos do que o paciente que não tem apneia. Enfim, pensando numa comisa, né, uma Uhum. insônia comórbida, a É, apneia, que a gente tem uma dificuldade de tratamento, sim. tem que tratar os dois, tem que tratar a insônia, tem que tratar a apneia, qual que você trata primeiro, enfim. O que. Nessa comorbidade, né, Uhum. das duas entidades juntas, você percebe alguma dificuldade maior em tratar quando você tem as duas patologias?
do que quando é um bruxismo isolado, enfim, não sei, o que É. você... O que que eu vejo na minha amostra? Como eu faço a dor orofacial, DTM, e faço odontologia do sono, então a amostra é viciada, óbvio, mas eu vejo cada vez mais quando o paciente chega para bruxismo, né? Então ele não está nem sabendo que ele tem um distúrbio do sono, ele chega para mim por causa do bruxismo ou da dor orofacial, porque o bruxismo não é dor orofacial. A pessoa às vezes tem bruxismo e não tem nenhuma dor orofacial, né? Então, o que eu vejo é que cada vez mais eu peço polissonografia. Porque quando eu Aham, vou no questionário, quando eu vou dar uma investigada, eu desconfio que a pessoa tem uma apneia obstrutiva. E eu vou te dizer, um percentual assim de talvez uns 80% das pessoas que chegam para tratar bruxismo, que eu tô falando, né? sem Então, queixa. chega Sem lá queixa sem, respiratória. a queixa, e assim, a princípio, sem uma queixa, mas quando você pergunta, faz um stop bang bobo, você vê que aquela Uhum, pessoa tem uma possibilidade a ser uma apneico. E aí eu peço a polissonografia e é muito comum, eu acho que está cada vez mais comum quem trabalha com bruxismo, com DTM, pedir polissonografia e descobrir que o paciente também tem apneia obstrutiva do sono. Agora, é diferente. Se ele tiver dor orofacial e bruxismo também, porque a pessoa às vezes tem dor orofacial por causa de um bruxismo de vigília, não é por causa de bruxismo do aham, sono. Então, o bruxismo de vigília dá muito mais dor. Então, ele tem dor orofacial, aí esse paciente vem para mim com apneia, para tratar a apneia, para botar um aparelho intraoral, e ele já tem dor, já tem hipertrofia de masseter, ele tem um deslocamento de disco, aí o tratamento é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que tratar primeiro a dor orofacial do paciente, para depois tratar o bruxismo. Tratar, desculpa, a apneia obstrutiva. Só que aham. quando o paciente tem o bruxismo do sono, se você não tratar aquele bruxismo também e tem apneia associada, se você não trata a apneia, é bem possível que ele faça mais bruxismo, porque é isso que a gente tem visto normalmente. Então, eu tenho tratado demais pacientes que chegam para dor orofacial com bruxismo, e mesmo que não tenha apneia, que isso é o que você está começando a fazer com o próprio aparelho intraoral, para Uhum. para apneia obstrutiva, só que eu não avanço. Eu deixo, Ah, porque se ele não tem apneia, eu não avanço. Eu deixo, então, ou seja, ele só mantém a boca fechada. Porque só em manter a boca fechada, como na vigília, você já mantém a patência um pouco da via aérea. Então, o que eu sim. desconfio, eu fico na hipótese, é que tem muitos pacientes que eles não chegam a ter classificação de apneia obstrutiva porque não alcançam os 10 segundos. Mas Uhum. talvez aquele apertamento que ele faça de noite venha antes dos 10 segundos do bruxismo, Teve. sabe? Na Aham. hora na resposta dos dilatadores da faringe, também, porque a resposta, a princípio, para uma pessoa normal, vem antes dos 10 segundos, né? Dos dilatadores da faringe, para poder não ter a apneia. Eu acho que o apertamento dentário entra nessa também. Ele vem antes para a pessoa não ter apneia. Só que aí vai causando prejuízo à parte mastigatória, né? Aos músculos. Então, tratando, não deixando a mandíbula da pessoa cair, né, como cai, né, vai ficar mais retruída, só botando uma aparelho intraoral, só fechando a boca, sem avançar, Tem aquela avanço. pessoa diminui aquela atividade muscular que ela fazia e melhora muito da dor que ela acordava, sabe? Dor muito mais, para mim está melhorado muito mais do que quando eu botava uma placa normal, aquela placa de bruxismo uni, sabe? Tem melhorado muito mais. Sim, sim, Pacientes falam, nossa, eu me sinto sim. muito, muito. Já usei placa e não tive tanta melhora quanto eu colocando esse tipo de aparelho. Então a gente já está começando no mundo todo se falar isso. Vamos trocar as placas de bruxismo por placas, Pelo por aparelhos aparelho sem intraorais, avanço. só que sem avanço, para Aham. quem não tem apneia obstrutiva. Para quem tem apneia obstrutiva, você avança, porque aí você faz as duas coisas, né? É Mas porque é mais ou estabiliza menos isso. melhor, né, a via aérea. A própria placa, ela pode retroposicionar a mandíbula, né? Pode, Assim, exatamente. Então, e a placa mesmo um superior paciente que teoricamente não tinha um distúrbio não respiratório tivesse, pode começar a exatamente, ter pode por começar a conta da ter. placa, Então, né? então a placa superior eu não faço de jeito nenhum mais, entendeu? Não coloco, porque a superior ela pode fazer essa Entendi. posteriorização da mandíbula e aí até o paciente que não tinha um distúrbio respiratório, passa a ter.
por causa da placa. E aí isso responde muito, né? Quando eu fazia só DTM, que colocava, fazia placas superiores, algumas pessoas falavam, eu não consigo usar. Eu não consigo dormir, ela me dá uma agonia. A agonia provavelmente era eventos respiratórios que a pessoa ficava tendo quando colocava um aparelho só superior. Então, Sim. a gente ou faz inferior agora, que tem menos esse efeito, ou então está se falando para colocar os aparelhos Aí, ó, intraorais mesmo. Seria um novo modelo de placa de bruxismo, entendeu? interessante. Seria um novo modelo. Mas para Fernando, tratar, é isso. Vamos lá, Fernando. Não sei se eu respondi tudo, acho que sim, né? sim. Oi, boa noite, Lili. Em primeiro Boa lugar, noite, Luciane, Fernando. desculpa o atraso na entrada, acabou que você fez todas as apresentações aí, obrigado. Estava com a internet ruim aqui. O artigo que a Lili escolheu é muito interessante. O mais interessante dele é essa correlação polissonográfica, né? Que, na maioria das vezes, a gente não vê isso tão bem documentado. Você vê, ele mostrou uma prevalência 2 vezes maior do que só o sintoma isolado, né? Quase 50% com polissonografia e 25, 27% se relatar só o sintoma. É, Eu achei interessante foi essa questão dele não mostrar uma relação direta com o evento respiratório, né? Que a gente tinha isso na cabeça, de que o paciente sim, com apneia fazia mais bruxismo e podia estar associado ao evento respiratório. Então, assim, isso me leva à pergunta de se a gente está, o paciente que já usa o aparelho, desculpa, a placa de bruxismo, e uhum, esquece o aparelho por enquanto, e que você começa a tratar uma apneia grave, a gente deve ter esperanças que ele reduza um pouco o bruxismo, maior chance de danificar o aparelho com bruxismo, né? O aparelho intraoral, sim. É, né? quem tem bruxismo muito forte, é, às vezes quebra o aparelho, sabe? De tanto em tanto tempo você tem que mandar consertar porque quebra. Principalmente se for. Normalmente é quem faz bruxismo fásico, que fica deslizando. Se for o bruxismo tônico, de apertamento, não quebra, não, o aparelho. Mas assim, se Hum, você fizer aquele bruxismo fásico, como o aparelho tem um componente lateral, né, para poder manter que é um fio de orto, né? Um fio de orto mais grosso, mas é um fio de orto. Então, esse fio acaba estressando e acaba quebrando. Então, é uma fratura, uma coisa que tem conserto, né? Mas ele normalmente quebra, porque estressa o fio, né? De tanto ficar movimentando para o lado. Porque o aparelho ele não é rígido, né? Ele deixa movimentar. Ele não é rígido porque a gente precisa movimentar a boca para ter lubrificação da articulação durante a noite. Então, Uhum, não pode botar um aparelho que é colado um no outro e estático, né? Ele permite movimentação lateral e frontal, né? Então, quem faz movimentação uhum. lateral, às vezes quebra o aparelho, mas dá para usar, não vai quebrar toda semana, mas vai acabar estressando Até aquele fio porque de horta e quebra, você falou agora que a tendência está sendo fazer mais aparelho intraoral, mesmo sem avanço, do que placa de bruxismo. do que placa de Então, bruxismo. É o que estão né? Talvez começando a tenha uma incidência falar maior de isso. quebrar do que as Sim, placas de exatamente. bruxismo Do que usadas convencionalmente, é né? isso com certeza vai ter mais tendência a quebrar. E tem gente que não vai se habituar, porque é um volume muito maior na boca, né, gente, do que uma placa de bruxismo, né? Agora, naquele paciente assim, já com um sobrepeso, sabe, assim, só um sobrepeso que tem, que deita na sua cadeira, já tem uma Lampate 4, mas que mesmo assim não fez a polissonografia, não deu critério para apneia, eu acho melhor colocar um aparelho intraoral do que uma placa, porque você vai botar ele no limite de uma possibilidade de abrir uma apneia, principalmente se for superior, uma placa superior. Uhum. Tá ótimo. Eu queria ver se o público que está assistindo tem alguma pergunta. Aqui no meu chat, pelo menos, não aparece nenhuma pergunta por hora. Se não também tiver não. nenhuma, acho que se não tiver nenhuma pergunta por hora, a gente podia passar para o artigo da Lorena, para poder a gente cumprir a nossa É um meta tempo, aqui de né? não ser uma coisa muito extensa, de todo mundo poder E, aproveitar bem. E aí, eu no final, a interrompi o gente meu volta os produtos para a compartilhamento Lorena. E se alguém tiver alguma pergunta em relação à Lili, no final, acho que a gente pode voltar a esclarecer, né? Então, Obrigada, chamado Lili. nada.
Eu que Posso chamar a agradeço. doutora Lorena, então? Lorena Carvalho, você já apresentou, né, Lu? Mas é otorrino, título de especialista em otorrino pela Sociedade Brasileira e atual residente de medicina do sono pela Unirio, né, pela Gafferegui. Vamos lá, Lorena. Boa noite a todos. Vocês estão vendo minha tela? Bom, boa noite. Ficou para mim fazer uma discussão sobre esse artigo bastante interessante sobre tratamento medicamentoso para a apneia do sono, tá? Esse artigo se chama Efeitos da combinação da atomoxetina com a oxabutinina nas características endotípicas da apneia obstrutiva do sono. Então, a gente sabe que a apneia do sono é uma doença extremamente prevalente a nível mundial. E apesar de ter vários tratamentos que têm ótimo efeito, nenhum deles é um tratamento medicamentoso. Então, esse estudo ele busca avaliar, né, uma opção de tratamento medicamentoso para essa doença. Esse mesmo grupo já fez esse outro artigo aqui original, em 2019, já publicou sobre o uso dessas drogas em combinação, e eles observaram que houve uma melhora da severidade da apneia obstrutiva do sono. Né? E só para a gente relembrar aqui, a ação dessas drogas, a atomoxetina, ela é um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, e ela é muito usada para o tratamento do TDAH. Já a oxabutinina é um antimuscarínico muito utilizado para o tratamento de incontinência urinária. E aí, o artigo traz que ambos eles podem aumentar a estimulação central dos motoneurônios e da musculatura faríngea, né, da musculatura dilatadora, melhorando a dilatação da faringe, da via aérea superior. Para a gente relembrar também os endócrinos da apneia do sono, né? Esses são 4, são as características fisiopatológicas e a gente sabe que existem alguns pacientes que têm mais um endótipo, mais de um endótipo, ou mais prevalência de um endótipo do que outro, e o estudo traz essa avaliação para saber em quais pacientes seria melhor o uso dessas medicações. Então, relembrando esses 4 endótipos, a gente tem o fator anatômico, o paciente que tem uma via aérea ruim, por conta de anatomia ruim, a baixa responsividade muscular, a instabilidade respiratória, que é o high loop gain, e o paciente que tem baixo limiar de despertar. Então, a hipótese do artigo, né, foi avaliar, o defeito anatômico, pacientes que tiverem um defeito anatômico mais leve, com uma mínima compensação muscular das vias aéreas superiores, teriam um maior benefício no tratamento das drogas usadas em combinação. Então, um dos objetivos do artigo, né, foi quantificar o efeito da combinação das drogas e das drogas administradas isoladamente por uma noite em relação às características endotípicas de um subgrupo dos pacientes que realizaram aquele primeiro estudo original que eu citei anteriormente, e também testar se essas características endotípicas específicas, quais delas responderiam melhor, né? Qual subgrupo de pacientes responderiam melhor ao uso e teriam uma resolução completa da apneia com o uso da combinação dessas medicações. Então, em relação à metodologia do estudo, foi um estudo randomizado, duplo cego e cruzado, realizado no hospital em Boston. Existiam dois subgrupos, junto com 5 miligramas. Deixando aqui. Estão me ouvindo? Tá? Pô, pode seguir, Apareceu um Lorena. aviso, apareceu um aviso, achei que tinha Eu acho dado que foi algum um problema. aviso de stop de gravação e logo em sequência ele seguiu gravando. Pode seguir. Ah, tá bom, ótimo. Bom, então foi feito as intervenções. Foi a administração de 80 miligramas da atomoxetina com 5 miligramas de oxabutinina, 30 minutos antes dos pacientes irem para a cama. Posteriormente, esses pacientes retornaram para o uso dos medicamentos isoladamente e eles também fizeram um teste com placebo em uma noite. E cada uso das medicações, cada intervenção foi feita com uma semana de intervalo. E, posteriormente, foi feita uma análise estatística com regressão linear bivariada e multivariada.
Esses pacientes, né, cada noite eles foram avaliados também com polissonografia, com eletromiografia do gênio glosso, foi avaliada também a pressão esofágica, o catéter de pressão esofágica para avaliar os despertares. Foi uma avaliação bem completa. Então, o desenho do estudo, primeira parte do estudo foi o seguinte: 22 pacientes foram randomizados, foram para a primeira noite de estudo, alocados num grupo que fizeram as drogas em associação e num grupo que fizeram a droga em placebo. Após uma semana, dois pacientes declinaram por conta do estudo ser muito invasivo e os outros que continuaram no estudo passaram por uma segunda noite fazendo as intervenções que eles ainda não haviam sido alocados. Foi feita uma análise inicial, avaliadas as características fenotípicas, excluídos alguns pacientes que não toleraram o uso de catéter de pressão esofágica, um paciente que não apresentou apneia obstrutiva do sono em ambas as noites, e após essa análise final, sobraram 7 pacientes de cada subgrupo, totalizando 14 pacientes. Já na segunda fase do estudo, foram avaliados 15 pacientes que pegaram daquela primeira amostra que participou do estudo principal, que apresentaram um IH acima de 10 eventos. Desses pacientes, após algumas perdas, sobraram 9 pacientes que foram randomizados e alocados na primeira noite. Um grupo que foi submetido ao uso da atomoxetina isoladamente e um outro grupo alocado para o uso da oxibutinina também isoladamente. Após uma semana, esses grupos foram submetidos à medicação que eles ainda não haviam feito, e após análise, houve algumas perdas também por pacientes que não toleraram o uso do catéter de pressão esofágica, sobrando de cada lado um N de 3, totalizando 6 pacientes participantes de toda a fase do estudo. E antes de começar a falar dos resultados, eu queria só explicar um pouquinho sobre esses dois termos que vão aparecer bastante durante os nossos resultados, que é o de V passivo e V ativo. O V passivo seria o comportamento da musculatura durante a ventilação do paciente mais relaxado, em eupneia, e ela falaria em relação à colapsibilidade da faringe, um paciente que teria uma pior anatomia faríngea. Já o V ativo seria o comportamento da musculatura durante uma ventilação máxima, um acionamento máximo da ventilação durante um despertar precoce, por exemplo. Então, começando em relação aos resultados, essas duas tabelas, elas trazem as características fenotípicas desses pacientes. A tabela 1, as características dos pacientes submetidos às drogas combinadas, e na tabela 2, os pacientes submetidos às drogas isoladamente. E a gente consegue observar que, apesar de eles terem um N bastante discrepante, percentualmente, eles têm características parecidas, como, por exemplo, a mediana da idade, do IMC e das circunferências cervicais e abdominais. Então, começando aqui com os resultados do estudo, essa tabela é bastante interessante, ela mostra para a gente as características, né, com o uso do placebo e com o uso da medicação em conjunto. E a gente consegue observar que houve uma melhora importante do IH, que era de 31 no placebo para 7,6 com a combinação das drogas. Também houve uma melhora importante do IDO, né, de 17 com placebo para 3,7 com o uso das drogas. E também houve uma melhora da ativação da musculatura do músculo genioglosso, onde ele inicialmente tinha 2,2 no placebo e passou para uma atividade de 6,3 no eletromiograma com o uso das drogas combinadas. Já esse outro gráfico, né, ele avaliou os pacientes, essas características endotípicas dos pacientes, tanto no sono não REM quanto no sono REM, né, sono não REM em A e no sono não REM em B, no sono REM em B. Em A, né, primeiro a gente consegue observar aqui em relação à ventilação passiva, o V passivo, que no placebo era mais baixo e houve uma melhora, né, a gente consegue ver nessa mediana aqui do tracinho, que houve uma melhora importante da V passiva com o uso das medicações. Em relação ao V ativo, também houve uma melhora com o uso das medicações. Não houve tanta mudança em relação ao limiar de despertar, houve uma discreta redução do loop gain e o IH mostrou uma queda
importante, né, com o uso das medicações usadas em conjunto. Já em relação a esses mesmos parâmetros no sono REM, eles não foram estatisticamente relevantes porque a amostra foi muito pequena. Eles não usaram todos os pacientes, porque eles só pegaram para fazer essa avaliação os pacientes que tiveram uma quantidade expressiva de sono REM. Então, foi um N menor, não gerando resultados tão estatisticamente significativos. Esse outro gráfico também é bastante interessante. Ele fala, né, também dessas características endotípicas que foram avaliadas tanto com o uso das drogas combinadas quanto com elas de forma isolada. Nesse primeiro gráfico azulzinho escuro, a gente consegue observar que tanto as drogas isoladas quanto a droga em conjunto obtiveram uma melhora do V passivo, porém a tamoxetina teve uma melhora mais importante quando comparado com a oxalutina. Em relação ao V-ativo, também a tamoxetina teve uma melhora isoladamente do V-ativo maior do que a oxalutina, mas as drogas combinadas tiveram um aumento mais expressivo. Em relação à compensação muscular, também a combinação foi superior do que as drogas isoladas. Em relação ao limiar de despertar, a tamoxetina mostrou uma redução do limiar de despertar em relação às outras medicações, quando usada isolado. Já o Lupigem, a gente também consegue observar que tanto a tamoxetina isolada quanto usada em conjunto conseguiu reduzir o Lupigem, sendo que a tamoxetina isolada reduziu até mais do que as drogas combinadas, e o IH teve uma melhora expressiva apenas com o uso das drogas combinadas, mostrando então que, apesar da tamoxetina ter ação em alguns desses parâmetros isoladamente, quando ela é usada em associação com a oxalutina, ocorre uma potencialização da sua ação com melhores resultados. Esse outro gráfico é bastante interessante também. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue avaliar o IH no placebo e o IH residual após o uso das drogas combinadas. Esse primeiro, ele acaba mostrando que tem uma relação diretamente proporcional entre o IH no placebo e o IH residual. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, mas tem aqui nessa... Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Aqui Sim. onde eu estou botando o mouse, tem uma área mais azulzinha destacada. E abaixo dessa área destacada são os pacientes que foram respondedores, ou seja, os pacientes que tiveram uma resposta boa à medicação. E aí a gente consegue observar esse paciente aqui, por exemplo, no placebo tinha um IH por volta de 50, já quando ele fez a medicação em conjunto, ele passou a ter um IH abaixo de 10, ou seja, ele teve uma melhora expressiva da medicação. Já paciente, por exemplo, que tinha um IH bem mais alto, por exemplo, esse daqui, que era quase 100, teve uma queda do IH, mas continuou sendo um paciente grave, apresentando um IH aí um pouquinho, quase próximo ali de 40. Já nesse gráfico do meio, a gente consegue avaliar a fração das hipopneias no placebo em relação ao IH residual. O que seria essa fração de hipopneias? A fração de hipopneias é uma medida calculada da seguinte forma: a gente vai usar o número total das apneias sobre o número de eventos totais que aquele paciente apresentou na polissonografia. E aqui a gente observa uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a fração de hipopneias, paciente que tem uma maior quantidade de hipopneias sobre o número de apneias, respondeu melhor, teve uma melhor resposta ao uso das medicações, ou seja, paciente que, por exemplo, que tinha uma fração de hipopneia próximo de 80, praticamente normalizou o IH após o uso das medicações. Já esse último gráfico fala em relação ao V passivo, tá? E também mostra uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o V passivo, melhor foi respondedor, esse paciente respondeu ao uso das medicações. Ou seja, pacientes que tinham um V passivo alto tiveram um IH aí praticamente dentro do normal. Esse último gráfico, ele traz 3 indivíduos diferentes do estudo, em que foi avaliado a V passiva e a V ativa desses pacientes. A V passiva é a bolinha azul,
A veia ativa, a bolinha vermelha, e esse tracinho amarelinho seria o limiar de despertar desse paciente. O indivíduo A era um paciente que tinha uma veia passiva muito ruim, uma via aérea com anatomia ruim, uma veia ativa também não tão boa, e que após a medicação, o uso das medicações em conjunto, apresentou uma melhora expressiva do IH, caiu bastante o IH, porém não normalizou, ele continuou sendo um paciente grave, tá? Mas ele teve uma melhora importante, tanto da veia passiva quanto da veia ativa, mas também obteve uma redução do limiar de despertar. Já o indivíduo B era um indivíduo que tinha uma veia passiva, uma anatomia boa, porém ele não tinha uma compensação muscular, uma veia ativa tão boa assim. E após o uso das medicações, ele melhorou ainda mais a anatomia, a veia passiva, melhorou muito a veia ativa, não mexeu muito no limiar de despertar e passou de um IH de 54 para 7, quase que normalizando, uma apneia grave para quase normal. E já o terceiro indivíduo, o indivíduo C, tinha uma anatomia ruim e uma compensação muscular boa. Um IH de 38 passou para 5 após o uso das medicações de combinação e teve uma discreta redução também do limiar de despertar com o uso das drogas combinadas. Então, discutindo aí esses resultados, a gente consegue observar que a combinação das drogas, da atomoxetina com a oxabutinina, melhorou a colapsibilidade das vias aéreas, ou seja, teve um maior V passivo, também melhorou a compensação muscular, reduziu um pouco o loop gain, porém reduziu também o limiar de despertar, que acaba não sendo uma coisa muito legal. Já as drogas isoladamente, né? A atomoxetina reduziu o limiar de despertar, mas também reduziu o loop gain. E tanto a atomoxetina quanto a oxabutinina isoladamente aumentaram o V passivo, porém não afetaram muito o V ativo e a compensação muscular. Então, com base nesses resultados, a gente consegue avaliar que existia um preditor de resposta. Eles observaram que pacientes que tinham melhor anatomia passiva das vias aéreas superiores antes do uso das medicações, uma fração de hipopneias maior e um menor IH no início do estudo, foram pacientes que responderam melhor ao uso das drogas combinadas. E uma outra coisa também que foi avaliada, que eles observaram, foi que os pacientes que tinham um loop gain mais elevado tiveram uma tendência a uma menor alteração do IH do que os outros pacientes com o uso das medicações. Então, eles confirmaram a hipótese de que essa terapia, né, da atomoxetina em conjunto com a oxabutinina, direcionada para a musculatura das veias aéreas superiores, pode ser eficaz em pacientes que têm um defeito anatômico leve a moderado. E esses pacientes teriam uma melhor resposta se eles tivessem, né, se eles tiverem um PV passivo maior que 55% na ventilação apneica e um predomínio de hipopneias em relação às apneias na polissonografia, que seria uma maior fração de hipopneias. E aí ele traz também que a gente poderia usar essa medida das frações de hipopneias como uma medida aproximada de colapsibilidade, que é porque ela se correlaciona com a pressão crítica de colapso durante o sono. E é uma fração que a gente consegue fazer facilmente, obter facilmente em próprios exames de polissonografia. E essa fração de hipopneias seria um preditor de baixo limiar de despertar, de um paciente que teria um IH mais baixo e também que apresentaria uma menor saturação de oxigênio. Em relação às limitações do estudo, é um estudo que, como a gente pode ver, tem um N extremamente pequeno, então fica difícil a gente conseguir ainda extrapolar isso para a população como um todo. As drogas, elas foram administradas em uma única noite, tanto em conjunto quanto combinadas. Então, eu não falei anteriormente, mas ele coloca que não houve efeito colateral expressivo em relação às drogas, porém, em uma única noite fica difícil da gente avaliar qual seria a durabilidade desse efeito, quais seriam os efeitos colaterais dessas medicações. E ele também traz como uma limitação que essa avaliação dos endótipos eles fizeram por uma técnica diferente do que as que vinham sendo feitas em estudos até então. Então, concluindo, né, a combinação da atomoxetina com a oxabutinina foi eficaz na abertura das vias aéreas, melhorou a ventilação em todos os níveis de esforço ventilatório, quanto passivo quanto ativo. Embora a atomoxetina acabou
fazendo uma indesejada redução do limiar de despertar, ela também melhorou a ventilação e a estabilização da ventilação em comparação com a oxibutinina. E os pacientes que tiveram uma via aérea menos colapsáveis tiveram uma recuperação melhor, uma melhora da apneia, da gravidade da apneia com o uso da combinação das drogas. Porém, né, como todos os estudos falam, mais dados precisam, né, principalmente num grupo mais amplo, ser coletados para a gente entender melhor o efeito dessas medicações, tanto em conjunto quanto isoladas, e quais seriam os pacientes com as características que responderiam melhor. Porém, este estudo sugere, né, que os traços endotípicos, quais são os traços endotípicos da polissonografia que poderiam fornecer essas informações úteis, né, tanto em ambientes clínicos e pesquisas, e para o tratamento, para as possibilidades, ampliar as possibilidades de tratamento para os pacientes com apneia do sono. Obrigada a todos. Quem quiser estiver indo o artigo, pode acessar por esse QR Code. Maravilha, Lorena. Parabéns, maravilhosa. Esse artigo, antes de abrir para perguntas, deixa eu só fazer uns comentários. Esse artigo ele é interessante porque ele pegou o trabalho original desses autores, do Sands e do Taranto, principalmente, e de 2019, só que analisou sobre uma visão diferente, sobre uma visão dos traços endotípicos, né? Então, ele analisou separadamente essa questão do V passivo, V ativo, limiar de despertabilidade, coisa que o trabalho original só tinha reportado a melhora do IH, enfim. E ele não se ateve no trabalho original a tentar ver qual subtipo de paciente que se beneficiou mais. Então, assim, começaram a tentar definir que nicho de paciente que se beneficiaria de uma terapia medicamentosa, né? E o interessante é que, assim, existe uma atualização já desses artigos. Em 2023, o SENS participou de um... Engraçado que cada um participou de um. O SENS fez uma outra publicação, já fase 2, sobre a tomoxitina e oxibutinina, e o Taranto fez um trabalho com atomoxetina e arioxibutinina, enfim, um isômero R aí da medicação. Então, no final das contas, dá no mesmo. Nessa atualização de 2023, quer dizer, não é nenhuma atualização, é um novo estudo, 62 pacientes, semelhantes, mas com algumas características. Primeiro, eles só incluíram nesse estudo novo os pacientes com colapsibilidade moderada. Então, a média de AH desse estudo novo é 18. Eles não deixaram incluir, como naquele estudo original, paciente com IH de 97, como apareceu ali na demonstração de paciente isolado. Então, eles já pegaram um nicho de pacientes que eles viram que funcionava, né? E nesses pacientes com IH médio 18, o IH médio reduziu aí com a combinação das medicações para em torno de, se não me engano, o IH médio foi 6,8. E aí eles analisaram também as drogas isoladas, só que eles fizeram diferente, fizeram 3 noites diferentes, fizeram 3 passadas, uma com a combinação das drogas, uma só com atomoxetina e uma só com oxibutinina, né? E eles viram já nesse novo estudo que nesses pacientes com apneia moderada, enfim, colapsidade moderada, melhor dizendo, que a atomoxetina era a droga principal. E apesar de eles terem visto que a combinação era melhor lá no primeiro estudo, nesse estudo, quando você vai ver os gráficos, a atomoxetina teve a maior participação nessa redução do IH e dos outros índices. Inclusive, ele analisou carga hipóxica, IDO, enfim, foi bacana. Depois eu compartilho aqui no grupo se alguém quiser dar uma relida. E o da arioxibutina foi muito parecido, mostrando que a oxibutina teve uma participação, mas não era tão grande quanto se achava lá no começo. E que uma das maiores participações da oxibutinina foi diminuir os efeitos colaterais da atomoxetina. A incidência de insônia Uhum. foi alta. Quando usou a combinação, foi em torno de 12, deixa eu ver aqui, 12%. E quando usou só a atomoxetina isolada, foi 18%. Então, na verdade, a oxibutinina deu uma modulada na insônia que a atomoxetina causa, e, portanto, no limiar de despertabilidade também, deu uma modulada e, claro, teve participação na questão da musculatura. Mas, digamos assim, se tivesse que escolher uma das drogas para prosseguir,
seria mais a tamoxetina. Tanto que existe um outro estudo, que não é do mesmo grupo, mas com a tamoxetina e trazodona, que Hum. mostrou também uma redução do IH, mostrando que talvez o oxibutinina tenha uma participação antimuscarínica, mas não seja tão grande. Se você usar talvez a tamoxetina com um hipnótico ou com uma medicação que aumente o limiar de despertabilidade ou que, enfim, seja um sedativo, isso pode ser um caminho. Então, assim, como você falou, não está fechado, mas estudos são necessários. Esse estudo ainda é pequeno, 62 Sim. pacientes, mas já com um subgrupo mais restrito, mostrando uma redução de 50 e poucos por cento também do IAH, e já mostrando talvez qual medicação que está indo mais para frente. E se realmente o antimuscarínico, que tem efeito colateral também, é uma droga que, se você usar na pessoa idosa, a chance de retenção urinária aumenta. Enfim, então, já é uma medicação que você não vai usar em todo mundo. Aquele paciente jovem, magro, talvez tenha uma colapsabilidade mais por disfunção muscular, que é onde talvez seria o maior nicho dessas medicações, você não vai usar a medicação no paciente obeso, com pescoço grande, uma colapsabilidade alta, a chance dela funcionar é menor. Então, talvez no nicho de medicação de pessoas, um idoso, magro, tudo, a chance de efeito colateral da oxibutina seja maior. Assim, é legal porque a gente viu um trabalho pivotal, né, mostrando que a combinação de medicações, pela primeira vez fizeram uma combinação que funcionou, e talvez a gente esteja caminhando para ver exatamente qual medicação que funciona melhor e se existe uma outra combinação possível que diminua o efeito colateral da combinação, né? A tamoxetina, ela diminuiu o sono REM também, então, ela, assim, ela fragmentou muito o sono. Talvez não seja uma medicação legal para usar isolada, porque ela atrapalha a arquitetura, ela excita, ela dá insônia. Então, tem que ser usada com alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É que esse último estudo não deixou tão claro quanto o primeiro, que tinha que ser um antimuscarínico. Entendeu? Então, assim, acho bem legal estudar os traços endotípicos, a questão mecânica, fisiológica, e aí um ponto de partida para a gente até descobrir daqui a algum tempo em quem usar, né? Não é em todo mundo, com certeza, e qual é exatamente a melhor combinação, acho que nem os próprios autores chegaram à conclusão, mas assim, é um estudo, acho que vai mudar muita coisa daqui para frente, a maneira da gente personalizar o tratamento da apneia do sono, não é CPAP para todo mundo, não é aparelho intraoral para todo mundo, talvez a gente tenha aí uma nova, não é cirurgia para todo mundo, talvez tenha uma nova possibilidade aí de encontrar um subgrupo de pacientes que possa ser tratado de uma maneira mais fácil, né? O grande problema Sim. hoje em dia é a adesão dos pacientes aos nossos tratamentos oferecidos, né? Uhum. Então, se você oferecer uma pílula para algum subtipo de paciente, isso aí vai ser um avanço muito grande para a gente, né? É. Algum Uma comentário, alguma coisa pergunta de quem está assistindo? uma coisa que eu Lu? li também, né, é que a tamoxetina, a oxibutina também um pouco, ela é contraindicada para pacientes que têm determinadas doenças cardiovasculares, né, que no caso da apneia, muitos pacientes também têm, pode aumentar a pressão, pode, enfim, aumentar risco de infarto, de várias coisas. Então, também é uma coisa a se atentar nesses pacientes, né, da apneicos, que muitos têm doenças já cardiovasculares prévias. É o inibidor É, de recaptação da noradrenalina, né? Sim, exato, exato. Lorena, eu queria te dar parabéns. Acho que foi obrigada. ótima a apresentação. Acho que tanto da Lili quanto da Lorena, acho que agregou bastante informação e essa é a intenção, né? Eu acho que essa informação de terapia medicamentosa, o que que a gente tem, mesmo sendo um artigo de 2020, a gente já tem autorizações dessa ideia, né? Desse projeto piloto. É, e, e parece que sim, nessa questão de efeito adverso, em quem vai poder aplicar essa combinação ou isoladamente é a grande questão, né? Também tem estudo com spray nasal também, com medicações que tentam estimular e melhorar o tônus faríngeo de faringe da musculatura dilatadora. Depois eu posso compartilhar também no grupo esse artigo, que é interessante, mas super piloto, super pequeno. é, mas enfim, eu achei interessante e queria dar os parabéns, foi ótimo.
Obrigada. Parabéns, Lorena, parabéns pela complementação, Fernando. Eu queria só também contribuir, definindo que também a gente tem muita comisa, né? Muitos pacientes com apneia do sono, quando a gente vai ver, já existe a associação com vários tipos de insônia. Então, a gente tem a tomoxetina, que só tem o Atenta, né? Não pode até falar o nome, que só temos ele aqui, não tem nem um ano. Então, a gente não. Quer dizer, eu, pelo menos, nunca testei para tratamento de apneia ainda via oral, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para a gente não piorar a outra parte, né? Porque é muito comum a associação insônia e apneia. Então, nós estamos engatinhando. Eu acho que quanto maior o leque, né, de oportunidades terapêuticas que a gente tem, individualizando, é melhor, porque a gente vai oferecer o melhor para o nosso paciente, mas sempre tomando cuidado, porque eles já chegam dizendo: doutora, eu já sei que agora tem um remédio para tratar a apneia. Qual é? Porque eu quero ele, né? E aí a gente tem calma, não é bem assim. Exatamente, já tive essa questão do paciente chegando, quero um spray que acaba com a apneia, spray do nariz, tipo um Nasonex. Parabéns às apresentadoras, tanto Lorena quanto a Lili, Luciane também, pela presidência. É, eu posso dar um spoiler, Lu, dos próximos encontros, Claro. né? Então, a gente está programando, para vocês se, não sei se a gente fechou data ainda, mas para outubro a gente vai ter uma reunião presencial com a Isabela Bussadi, que é endocrinologista, para falar dessas medicações de emagrecimento, né? Principalmente a tirzepatida, teve o artigo grande do Atumalotra há pouco tempo, mostrando uma redução grande da apneia, enfim. Mas para falar para a gente das medicações de emagrecimento, principalmente tirzepatida e um pouco da semaglutida, para a gente também aprender um pouco aí do que está chegando no mercado. Os pacientes vão perguntar para a gente, porque essas medicações de emagrecer se melhoram a apneia. E a gente está programando para novembro também uma reunião com a Anne Inês Bronstein, que é cardiologista, especialista em desautonomia e arritmia, para falar para a gente da associação entre desautonomia e sono, né? Que eu acho que vão ser dois convidados externos aí, de todas as especialidades, para acrescentar bastante para a gente aí, né? O Da Bruno tá apneia do sono e lembrando, etc. o Bruno tá lembrando no chat que a data de outubro já está fechada. É Maravilha. 23 de outubro que a gente tinha combinado. É, o lugar a gente ainda vai divulgar. E em novembro a gente também tinha uma data, né, Bruno? Já tá aqui. É. Mas enfim, isso tudo vai Aqui ser também seria, disponibilizado. acho que próximo dia 20 também. Se eu não me engano, é mais meio final de novembro. Eu acho que é segunda quinzena. Bem, acho que alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração. Então tá, acho que a gente cumpriu, né, para um primeiro formato diferente com dois artigos, acho que a gente extrapolou um pouco o tempo. Então, considerando que a gente também demorou um pouquinho para começar, então eu acho que a gente foi bem, foi super bem. É, Acho que fica mais leve, então agradeço a presença de todo mundo que pôde entrar, participar. É, o Fernando já comentou sobre esses próximos encontros presenciais, em outubro e novembro. Vamos ver essa questão do feriado do G20, ali tem que rever essa data. Depende de Mas a você. gente, a gente coloca com antecedência os locais e a gente espera que para essas próximas reuniões também todo mundo possa comparecer. Eu acho que vai ser interessante. São palestrantes de fora, né? No sentido de
que não participam sempre, né, das nossas reuniões, enfim, são áreas da medicina que a endocrinologia não está na medicina do sono, a cardio entrou agora recentemente, mas enfim. Então, eu acho que vai ser muito interessante e até bacana a troca para a gente poder prestigiar as palestrantes. E acho que só, Fernando. Quer falar alguma coisa? Nada, acho que tá ótimo, tá maravilhoso. Boa noite a todos. Boa noite, gente.